Bem-vindos à Politéia. Eu sou Rodrigo Couto e esse é o primeiro de 2 vídeos sobre a obrigatoriedade do voto. Acabamos de sair do período eleitoral e esse é um período de muitos questionamentos, inclusive sobre a obrigatoriedade do voto. Esse vídeo trata de argumentos contrários ao voto obrigatório ou compulsório. E antes de ir a esses argumentos, vamos apresentar alguns pressupostos da argumentação em uma sociedade política e também vamos tratar de um argumento geral baseado em senso comum. Bem, quais são os pressupostos de uma argumentação, os pressupostos argumentativos no interior de uma sociedade civil ou política, especialmente uma sociedade civil ou política que tem fundamentos liberais? Bem, o pressuposto principal é que aquele que faz uma proposição, aquele que faz uma alegação, possui o ônus da prova. Isso é existente, está inclusive no processo penal. Aquele que é acusado de um crime não possui obrigação de provar que não cometeu o crime. Ele não tem o ônus da prova. Quem tem o ônus da prova é aquele que faz a acusação. E isso é igualmente válido para argumentos que precedem o processo legislativo, como argumentos filosóficos, como argumentos éticos, como argumentos de doutrina jurídica. Deve-se provar, fundamentar uma proposição. Essas proposições são proposições que levam à compulsão. Vejam aqui que o Estado cria obrigações, como a obrigação de comparecer ao pleito, de ir ao pleito e depositar um voto. E como eu falei, você aqui está a retirar a pessoa de um estado de inatividade e você está a compelir essa pessoa a sair desse estado. Então, isso gera a necessidade de fundamentar essa obrigação. Aquele que está no seu estado de inatividade não possui o ônus de provar que pode permanecer nesse estado de inatividade e ir ao voto ou não ir ao voto segundo a sua própria consciência e segundo as suas próprias predileções. Então, revisando, qualquer argumento demanda fundamento, justificação em uma sociedade civil para a criação de obrigações. Esse é um ônus daquele que propõe, nesse caso, o voto obrigatório. E isso torna a proposição do voto obrigatório algo muito mais difícil do que você defender a não participação eleitoral ou a não obrigatoriedade de participar. Tanto que, olhando um mapa dos países que possuem ou não essa compulsão ou obrigação, você vai ver que apenas uma minoria dos países obriga a sua população a comparecer ao pleito e a votar. Talvez realmente a causa seja essa dificuldade de justificar essa obrigação. E aí vamos para um argumento que deve ser afastado de imediato, que é o argumento baseado em senso comum. E esse argumento segue mais ou menos do seguinte modo. Bem, a participação política é algo bom. E se você cria a obrigação de ir ao pleito e depositar voto, você vai aumentar a participação política. Logo, você deve fazer com que a participação política seja obrigatória. Você está aumentando, você está criando uma consequência, você está criando e produzindo algo que é bom, que é participação política. Esse é o argumento do senso comum. Qual é o problema dessa espécie de argumento de senso comum?
O problema é que nem todas as coisas boas em uma sociedade civil livre devem ser obrigatórias. Por exemplo, imagine o hábito de ir ao teatro ou a outras atividades de alta cultura, concertos, ópera. Essas são sim predisposições, predileções dignas de elogio. E talvez a sociedade fosse um pouco melhor se mais pessoas possuíssem essa espécie de predileção por alta cultura. Mas isso não significa que você pode tornar compulsória a ida ao teatro. Você não pode criar a obrigação de ir a um concerto, a obrigação de ir à ópera. Isso não é possível em uma sociedade livre. Um exemplo ainda melhor. Nós sabemos que o casamento tem boas consequências, produz boas consequências no interior de uma sociedade. Inclusive, as crianças em idade escolar que possuem uma casa estável, um lar estável, possuem um rendimento escolar melhor, melhor saúde emocional, melhor saúde física. E então o casamento é algo bom e produz coisas boas para a sociedade. Mas isso não significa que o Estado pode tornar o casamento obrigatório. Então, com esses dois exemplos, é possível afastar de imediato o argumento de que algo bom deve ser obrigatório. Um argumento, como eu falei, de senso comum e falacioso. Então, afastado esse argumento do senso comum, nós podemos ir aos 3 argumentos em geral utilizados para justificar o voto obrigatório. Vamos ver como cada um desses argumentos cai por terra. Qual é o primeiro argumento? O primeiro argumento afirma que o voto é uma expressão de um consentimento e que o governo depende desse consentimento. Mas vejam só, consentimento, até mesmo em dicionário, é algo definido como facultativo e espontâneo. Como é que o voto, que é um ato de consentimento, segundo esse argumento, pode ser obrigatório? Se é obrigatório, não pode ser consentimento. E se é consentimento, não pode ser obrigatório. Então, de imediato, vemos que esse argumento carrega em si uma contradição. Porque o governo, supostamente, depende de uma permissão, depende de aquiescência. E nada disso pode ser obrigatório. Então você tem uma contradição nesse argumento e ele cai de imediato por terra. O segundo argumento possui um problema muito semelhante. É um argumento baseado não mais em consentimento, mas em legitimidade. Vamos definir legitimidade. Legitimidade é um respaldo moral que um governo possui para criar restrições e obrigações. Por exemplo, apenas um governo legítimo pode criar tributos e cobrar tributos. Apenas um governo legítimo pode criar crimes e punir criminosos. E supostamente, segundo esse argumento, essa legitimidade depende da participação em eleições, depende do voto. Pois bem, imagine um país que não tem o voto obrigatório e supostamente então possui pouca participação eleitoral, pouca participação dos eleitores e ele decide então criar a obrigação do voto. Bem, mas se ele tem pouca participação popular, o governo não é legítimo. E se ele não é legítimo, ele não pode criar obrigações, ele não pode compelir as pessoas a quaisquer atos. Bem, então ele não pode criar a obrigação de votar. Mais uma vez você tem um argumento que carrega em si uma contradição. E além disso, se a legitimidade depende do apoio popular, e você tem, mesmo em países com voto obrigatório, uma parcela da população que não vota, como é que fica a legitimidade? Não seria necessário ter 100%
da manifestação popular. Além disso, e ainda pior talvez, nenhum governo foi criado, nem nenhum Estado foi criado com unanimidade, com 100% do desejo, das vontades envolvidas nesse processo de criação. Você pode se perguntar, se você tem algum conhecimento de teoria política, que contrato social foi esse que eu assinei, ou que foi estabelecido porque ninguém me chamou para assinar esse contrato social. É uma pergunta perfeitamente válida. E aí nós vamos para o terceiro argumento, que é baseado na ideia de um aperfeiçoamento da democracia, ou seja, vamos tornar os governos mais democráticos. Esse argumento é um pouquinho melhor do que os dois anteriores, mas ainda assim ele não encontra sustentação, ele não consegue resistir às próprias imperfeições, à insuficiência que ele possui. Bem, como é que segue esse argumento? Bem, se você tem, por exemplo, um corpo legislativo e uma ampla maioria das pessoas participou dessa eleição, esse corpo legislativo, evidentemente, vai sustentar melhor, vai defender, vai pelo menos conhecer quais os interesses dessa maioria que votou nas eleições. Então ele vai refletir melhor os interesses gerais da sociedade. Bem, isso é questionável. Isso é questionável porque muitas vezes os representantes eleitos esquecem dos interesses que levaram as pessoas ao voto. E além disso, bem, isso é evidentemente algo bom. É bom que um legislativo, por exemplo, represente determinados interesses e, idealmente, os interesses de larga parcela da população. Mas já vimos que esse é um argumento do senso comum. O fato de que algo é bom, como a representação de interesses, não significa que essa coisa boa deve servir de argumento, de fonte para uma obrigação. O fato de que você tem um legislativo que representa bem os interesses da sociedade, que é algo bom, não é realmente uma fonte de uma obrigação numa sociedade civil e livre. Então esses são os três argumentos que caem por terra. O terceiro é um bom argumento, mas ainda assim não se sustenta. E no próximo vídeo vamos ver os argumentos favoráveis ao voto obrigatório, outros que talvez são um pouco melhores do que esses três. E é o vídeo sobre sim, o voto deve ser obrigatório. Então, para acompanhar esse próximo vídeo, para receber a notificação, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber essa notificação. Claro, deixe o seu comentário, o seu like, são importantes. E até a próxima. Tchau, tchau.